Bem, boa tarde a todos, né? Todos muito bem-vindos. Professor Tiago, mais uma vez, com a disciplina de Sociologia. Hoje vamos trabalhar, né, uma disciplina muito conhecida, em particular da minha formação, né, que eu também tenho a diplomatura de Geografia, que é falar sobre demografia. Então, vai meio que parecer uma aula de Geografia, mas a gente vai entender essa interdisciplinaridade, tá certo? A questão aqui, estamos no capítulo 15, que se intitula Demografia e Sociologia. Então, já fica a dica, né? Vamos fazer aí uma leitura interdisciplinar entre geografia e sociologia e entender quais pontos a sociologia vai estudar dentro dessa leitura geográfica, ok? Estou no capítulo 15, página 150 do livro. Quem tiver aí já vai acompanhando. Bom, vamos discutir agora, certo? Então, vamos lá. Quais são, né, digamos assim, pelo significado da palavra, quando a gente fala demografia, né? É a escrita do povo. Então, significa que estudar a população, né? Pela a simbologia da palavra aí. Então, demografia nada mais é do que o estado ou o modo das estruturas populacionais, tá certo? O estado ou o modo dessas estruturas populacionais. E aí vem a pergunta, meu amigo, e o que isso tem a ver com a sociologia? Vou começar a relacionar agora, tenha calma, tá? Então, por exemplo, qual a discussão da análise demográfica dentro da sociologia? Bem, ela considera vários elementos, né? Vamos entender um pouco desses elementos. Vem trazendo tudo aqui no livro, né? Vejam que essa ideia central de demografia é estudar a população, as suas características, o modo como ela se organiza. Então, nós temos alguns elementos, como, por exemplo, a educação, né? Deixa eu ver aqui. A Laura está perguntando, professor, porque problema na internet, né? Tranquilo. Tenta entrar assim que puder, viu, Laura? Então, eu dei o exemplo aqui da educação, né? Educação, nós temos uma discussão da sociologia, a sociedade analfabeta, por exemplo. Então, a gente sabendo esse elemento demográfico, os censos, por exemplo, para saber quantas pessoas, dados quantitativos, né? As pessoas que estão na escola, as que não estão, as que tal. E quando a gente vai fazer o trabalho de campo, eu, por exemplo, já conheci municípios que na zona rural, olha só, a zona rural, de 10 pessoas, 4 não sabem ler e escrever. Né? Então, isso a gente entende que é um problema social. Entendeu? Então, essa relação entre educação, analfabetismo, problemas relacionados com alguns elementos que a gente está trazendo aí, como a nacionalidade, quando a gente fala, por exemplo, os imigrantes, né? O que são os imigrantes? Países desenvolvidos como os Estados Unidos, eu acho que Clara está com o microfone ligado, Clara, desliga um pouquinho para não fazer barulho, ou você quer falar? Quer fazer pergunta? É Clara. Se for, pode perguntar, viu? Bem, países como os Estados Unidos, tá? Recebem muitas pessoas atravessando as fronteiras, então é outro problema social, é um elemento da demografia, a quantidade de pessoas que migram, que emigram, tá vendo? Está tudo relacionado aí nessa discussão de migração, por exemplo, religião. As pessoas saem de áreas por causa dos conflitos religiosos. Então, essa demografia, né, o estudo das estruturas populacionais, tem a ver com a análise sociológica. Na religião, por exemplo, qual país tem mais católicos? O Brasil, por exemplo, predomina católicos, mas as
o cristianismo protestante vem crescendo aí, né, com as suas fragmentações. Então, como é que se sabe disso? E o impacto disso, por exemplo, vamos relacionar agora a religião com a educação, né? A educação evangélica, talvez ela seja diferente da educação católica, e aí e vice-versa. Então, tem toda uma relação. Por isso que eu falei para vocês que é uma leitura interdisciplinar, tá? E, por exemplo, grupos étnicos, né? Grupos étnicos, vamos relacionar grupos étnicos com religião, por exemplo. Sabemos que existem alguns grupos étnicos que sofrem perseguições, né? Que são perseguidos, por isso que eles migram, por exemplo, né? E aí vão se formando esses movimentos populacionais. O exemplo que está na moda da discussão da questão social, não que está na moda que isso não seja importante, mas é muito relevante. É a situação dos refugiados, as migrações dos refugiados, né? Eu estou falando desde Sapé, aqui tem os venezuelanos, né? Os refugiados venezuelanos que saem de lá por causa das condições, enfim, tá? Então, a demografia ela é muito importante na ampla discussão entre geografia e sociologia por causa dessas relações que vão se formando aí, tá? Ok? Perguntas? Vou Não, seguindo. professor, tá de boa. Boa, mãe. Muito bem. Então, ó, é, existem alguns conceitos geográficos que a sociologia vai trabalhar com mais ênfase, como, por exemplo, a população, né? O que é população? Então, é um conjunto, isso está tudo lá no livro, conjunto de pessoas que residem em uma determinada área, podendo ser classificadas segundo vários aspectos, como o que eu falei agora, né? Religião, como etnia, local, moradia, se é urbana, se é rural, entre outros, né? Outros conceitos demográficos, por exemplo, movimentos populacionais, né? Também é um tema, né, estudado aqui na demografia. Esse conceito, né, é fruto de quê? De deslocamentos populacionais, que podem ser por alguns fatores, por isso que chama movimentos populacionais. Quais são esses fatores? Elementos, por exemplo, socioeconômicos, culturais, até mesmo elementos ambientais, né? Outro conceito é as chamadas causas e efeitos, e aí a gente relaciona com essas questões que eu falei anteriormente, né? Quando eu falei dos movimentos populacionais, as causas ambientais. Por exemplo, se tiver um terremoto, né? Ou um vulcão em erupção, em alguns casos a população tem que migrar, entende? E isso vai impactar na conjuntura social. Isso vai impactar numa perspectiva ampla, porque imagina só, vou só dar um exemplo aqui, tá? Imagine que a gente está numa região da China, certo? E há um vazamento nuclear, tá? E a área mais próxima que essas pessoas podem, digamos assim, se deslocar vai ser para fora do seu território, da China. Então, eles vão para a fronteira, ou a Índia, ou a Rússia, por exemplo. E aí, você já vai ter outras características. Imagine que, a partir daí, esse povo vai impedido de voltar por alguns anos para aquela área, né? Alguns vão ter que morar em outro país, ou alguns vão ter que... Entende? Eu estou supondo aqui uma situação, para vocês verem como isso socialmente vai modificar a estrutura social. Vamos dar algum outro exemplo, né? Relacionando aqui aos aspectos econômicos. Por exemplo, década de 70 no Brasil, muitas pessoas saíram porque o Brasil teve o chamado, né, um milagre econômico. Então, houve um pico na produção do PIB, que é o Produto Interno Bruto.
Isso significou que o poder industrial do Brasil aumentou muito e precisava de quê? De leva de trabalhadores. Então, no cenário econômico, as pessoas, tá certo? Procuraram que sair de uma situação que faltava emprego para ir atrás de melhores oportunidades. Então, isso é uma migração no sentido econômico, né? Mas, veja só, uma coisa que é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes que eu vou falar na aula de hoje. É importante a gente diferenciar, olha só, migração de expropriação. Vamos dar um exemplo desse mesmo contexto, tá? Uma coisa é você sair do Nordeste para ir em busca de uma melhor condição de vida no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Ou em Brasília, por exemplo, tá? Agora, outra coisa é você, né, ser obrigado a mudar de local para continuar se existindo, para continuar existindo. Isso que eu quis dizer, certo? Então, migração, as pessoas migram por causa de questões tais como eu quero prosperar, eu quero uma melhor qualidade de vida, né? Eu já tenho uma boa qualidade, mas eu quero uma melhor. E lá tem uma oportunidade, eu sou qualificado, aí eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a região sudeste, né? Ou então, por exemplo, eu sou muçulmano e eu quero ir para onde tem, né, o povo do Islã, e aí eu migro, porque eu estou procurando. Então, isso é migração. Agora, expropriação é o seguinte, imagine que eu sou um agricultor, né, e a estrutura fundiária se concentrou na forma de latifúndio, né? Então, eu sou impossibilidade de ter terra, mas o que eu trabalho é no campo. Se não tem a terra para eu trabalhar, eu sou expropriado de trabalho. E aí, para eu continuar existindo, sobrevivendo, eu só sei trabalhar na roça, né? Eu vou para a cidade, eu não tenho um emprego lá, que eu não sou qualificado, aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ser obrigado a me deslocar da área rural para a área urbana, procurar, né, uma nova forma de sobreviver. Então, eu fui expropriado. Essa é a diferença, certo? Estou conseguindo entender? Sim, sim. Ótimo. Por quê? Porque agora eu vou começar a tentar desenvolver exercícios, tá certo? Com vocês, para a gente trocar essa ideia aí, tá? É, na perspectiva demográfica da geografia, atrelando as consequências na discussão da sociologia, tá? Por exemplo, a pandemia do Covid-19, né? Algumas pessoas, elas ficaram isoladas, então, e algumas saíram de cidades. Eu vou dar o exemplo das universidades, tá? Algumas universidades, quando houve a pandemia, deixa eu dar o exemplo da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, do campus de Guarabira. Guarabira fica na região central ali, que concentra estudantes de vários, tá certo? Municípios, tá? E a população, ela se concentrava lá em Guarabira. Muitos, inclusive, moravam lá durante a semana e retornavam para os seus municípios, né? Inclusive municípios fora da Paraíba, como Rio Grande do Norte. Retornavam quando? No final de semana, ou às vezes deixaram a família para morar lá. Só que com a pandemia se isolaram, né? Muitos saíram dessa região e voltaram para as suas localidades familiares e por aí vai. Então, qual o impacto desse circuito, né, dessa mobilidade populacional na conjuntura social, né? O que é que a sociologia pode trazer de estudos específicos sobre esse ponto? Bem, alguns, como, por exemplo, o impacto na economia. Se você tem menos pessoas naquela região consumindo, você vai ter uma questão econômica relativa, e isso interfere no âmbito social. Então, veja que as relações, elas variam, né, dependendo dessa relação existente aí entre a demografia e os estudos sociológicos.
tá? Vamos fazer umas questões aqui. Selecionar aqui, ó, página 156, tá? A seção praticando. Seção praticando. Temos aqui... deixa eu ver se eu coloco o livro aqui. E aí eu compartilho. Só um minuto. Você... no caso eu não posso aqui porque eu tô gravando a aula, entendi. Aí não tem como sair da página, que era para eu ter feito isso antes. Mas tudo bem. Vocês peguem aí o livro e vão lá na página 156, que tem a seção praticando a questão número 1. Tá? Todo mundo com o livro aí, por favor, na questão número 1. Página 156, por favor, gente, questão número 1. Quem pode ler essa questão número 1 aí para mim, por favor? Eu. Miguel, lê, por favor, aí, Miguel, ela para a gente aí. Os gráficos abaixo, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa população para 2010 e 2030. Pronto, só um minuto, certo? Então, observa que a questão vai estar falando e vai estar fazendo uma projeção dessa chamada, ó, isso aqui é muito comum em exercícios de demografia, lá da geografia, que é a pirâmide etária, certo? Então, se vocês observarem, ó, subindo, você vai fazer referência à idade. Quanto mais alto, maior a idade. Do lado direito estão as mulheres, do lado esquerdo estão os homens, certo? E no sentido aqui, ó, longitudinal, ok? Nós temos aí o número em milhões de habitantes, tá? Então, observa o da década de 90, o da de 2010 e uma projeção para 2030. Percebam que está havendo uma modificação, né? E aí, Miguel continua, vai lá. A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 2030 e considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que... Ok, pronto, vamos lá. Olha só. Vamos, assim, antes de chegar nas questões, vamos tentar analisar aqui, tá certo? Lá na década de 1970, desculpa, em 90, sei que eu falei 70, 90, tá? Deixa eu botar aqui. Aí, em 1990, vocês observam aqui que existiam mais mulheres ou homens no Brasil? Mulheres? Sim. Veja que o lado direito é maior, né? Existem mais mulheres do que homens, de fato. Na década de 2010, a coisa deu uma equilibrada, mas ó, até na faixa assim, dos 30 anos para baixo. Né? Quando a gente vai subindo, né, 50 anos a mais, podem ver que o número de mulheres supera o número de homens. Outra característica, lá na década de 90, né, existia ó, uma taxa de crianças, né, até 10 anos, olha só como era imenso. Né? Isso significa dizer que a natalidade no Brasil ela era o quê? Muito alta. Natalidade altíssima. Estão conseguindo entender isso? Tá? Na década de 2010, a natalidade também é muito alta porque nós temos também muitas crianças, mas a população ó, que vai assim na faixa dos 30 até os 30, aliás, dos 25 até os 32 anos, mais ou menos, é onde tinha a maior parte da população no Brasil, tanto de homens quanto de mulheres. Só que, meu amigo, quando a gente chega lá na projeção de 2030, observa que a população, né, digamos assim, a taxa de natalidade ela vai se contendo, né? A taxa de natalidade ela se contém. Observa que a gente tem um pico
no número de pessoas entre 20 e 30 anos, tanto homens quanto mulheres, e também na faixa dos 50 anos, tanto homem quanto mulher vai ter um maior número de população. E observa também que, concomitante, a população vai diminuindo lá na projeção de 1930 por causa da taxa de natalidade, a população ela vai envelhecendo mais. Está vendo que, por exemplo, nós temos aqui mais pessoas entre 70, 80 anos, claro, principalmente mulheres, né? Mulheres vivem mais do que os homens por essa projeção aqui, né? E também pelos dados concretos da de 2010. Tá? Nesse sentido, vamos tentar pegar essas informações que eu falei aqui para vocês e vamos começar a entender aqui. Ó. Vamos lá na alternativa da letra A. Olha só. A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar. A expectativa de vida tende a aumentar. A gente está fazendo a comparação com 2030, que é a projeção. Então, a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar, concorda? A expectativa de vida aumentou, obviamente, né? Na medida em que melhoram as condições de vida da população. Ou seja, se a população, as condições de vida, o que são as condições de vida? Por exemplo, se nós temos menos desigualdade social, se nós temos mais hospitais, né? Se nós temos mais, digamos assim, distribuição de renda, né? Então, as pessoas vão poder ter mais assistência médica, vão poder ter uma alimentação melhor, vão se alimentar mais vezes, né? E, consequentemente, essa alternativa vai gerir aí, né, uma condição de vida da população aumentando a expectativa de vida. É isso que acontece, por exemplo, nos países desenvolvidos. Tá? Então, a resposta correta aqui é a alternativa A. Mas olha só o que a sociologia vai explicar também. Isso vai existir algumas consequências, principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque a população ela começa a envelhecer. Está nascendo menos pessoas, estão nascendo menos pessoas, e estão agora as pessoas cada vez mais morrendo mais tarde, a expectativa de vida aumentou. Consequentemente, os governos, os estados vão ter muitos custos adicionais, como, por exemplo, quem pode me apontar aí? O que é que a sociologia entende aí, alguns custos adicionais no envelhecimento da população para o estado, para o governo? Quem chuta aí? Quem chuta não, quem acerta. Entenderam a pergunta? Eu quero colocar o seguinte, estou analisando aqui. Vamos lá para o gráfico da pirâmide etária de 2030. Então, observe que a população ela envelheceu. Concorda? Todo mundo entende aqui que a população envelheceu? Ou não? Bora, gente, tem que participar. Travou? Travou, professor, o senhor falou. Tá, vou de novo aqui, deu um bugzinho, tá certo? Eu estou perguntando o seguinte, vamos analisar essa pirâmide etária absoluta 2030, tá certo? 2030. Então, observe que aqui a população está diminuindo, mas em qual faixa etária? Nas crianças, então significa dizer que as famílias estão tendo menos filhos, então a taxa de natalidade está diminuindo e, consequentemente, aqui, a população está envelhecendo, ou seja, melhorou a qualidade de vida, a população está envelhecendo, certo? E aí, qual impacto isso vai gerar na sociedade? Tá? Eu já dei a dica aqui, isso vai gerar custos adicionais, que é um dos principais problemas dos países subdesenvolvidos, caso a população comece a envelhecer, que vai acontecer no Brasil, né, a partir de 2030. A tendência é essa, a população vai começar a envelhecer. Né? E o que é que isso vai repercutir na sociedade? Quem poderia apontar?
O fato é, o Brasil vai ter alguns custos adicionais. Alguém pode dizer aqui? Miguel não faz ideia. Ó, vou dar um exemplo. Vocês concordam comigo se a população começa a envelhecer, né? Quando chega o período de se aposentar, quem tem que pagar isso? É o governo. Então, cada vez mais o governo brasileiro, né, vai ter o quê? Vai ter mais gastos com previdência social. Entendeu? Isso é um ponto a ser pensado. Olha só como a sociologia vai trabalhar essas mudanças na sociedade, né? Existe outro ponto. O que é que acontece quando a população fica mais velha? O que é que acontece? Você tinha 30 anos, tinha 20, tinha 30, aí vai ficando mais velho, 40, aí 50 anos, ficando mais velho, vai começando a aparecer o quê? Chegou nos 60, vai precisar de quê? Medicamento. Exato, medicamentos, médicos, não é verdade? Então, ó, pessoas vão precisar de muitos tratamentos médicos, hospitais. Então, vai faltar isso aí. Pode faltar remédios, pode faltar tratamentos, entendeu? Muitos vão morrer porque se a distribuição de renda não se equilibrar, isso vai agravar a situação, né? E quando a gente, por exemplo, vai chegando nos 70, 80, 90 anos, vai se precisar construir mais asilos, né? Vai precisar se gastar mais com o cuidado com os nossos idosos, entendeu? Então, o governo vai ter mais gastos nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu quis colocar essa questão para falar um monte de outras coisas aí a respeito, tá? Deixa eu gabaritar mais um. Essa aqui foi a alternativa letra A. Entenderam isso? Gabaritar mais um para a gente finalizar aqui, ó. Vamos lá, questão número 2. A última de hoje, tá certo? Questão número 2, galerinha, diz assim, ó. Para a gente observar o mapa, né, sobre as causas das deficiências alimentares. Então, primeira coisa que a gente vai na legenda. Então, tem assim, ó, principais causas das deficiências alimentares. Aí tem dizendo lá, ó, secas, inundações, conflitos civis e guerras, terremotos, invernos rigorosos, problemas econômicos. Então, a pergunta é, a leitura do mapa permite concluir que, letra A novamente, as causas naturais são as maiores responsáveis pela fome. Né? Problemas econômicos, ó, só aparece um aqui, ó. O restante é tudo causas naturais. E tudo isso vai impactar onde? Na fome. Olha quais são as áreas que estão relacionadas aí. Todas elas países subdesenvolvidos. Certo? Letra A, alternativa número 2 aí da seção praticando. Beleza, gente? Bem, quarta-feira que vem a gente se fala na nossa próxima aula. Tentem resolver o resto aí, o restante das questões que eu gabarito na nossa próxima aula, tá bom? Então, forte abraço a todos. A gente se vê na próxima. Tamo juntos sempre, hein? Valeu, valeu. Tchau, os. Valeu.